Olá, muito boa tarde. Meu nome é Alexandre Martins e hoje em 1080 segundos tenho um novo convidado. É ele um convidado surpresa, é o Pedro Alves. Desde já quero agradecer por aceitar este desafio, Pedro. E para quem não te conhece, quem é o Pedro Alves? Pedro Alves é uma pessoa que desde muito cedo foi criada por pessoas que sempre foram deles, trabalhadoras, que desde muito cedo me passaram valores como tolerância, respeito, educação e que, acima de tudo, me passaram uma energia extremamente positiva para a vida, em que me ensinaram todos os dias para valorizar aquilo que se ganha, lutar por aquilo que se perde, e o Pedro Alves basicamente é isso mesmo. A nível profissional, o que é que fazes, Pedro? A nível profissional, eu sou professor do primeiro e segundo ciclo. Neste momento estou a lecionar em Gondomar, São Pedro da Cova. Como é que tem sido essa tua experiência ao longo destes anos? Ao longo destes últimos 14 anos que entrei no domínio do ensino, tem sido gratificante, porque trabalhar com crianças, com jovens, é sempre uma experiência única. Com o decorrer dos anos, dos últimos anos, nota-se que a nível de ensino o ambiente da educação está-se a degradar. As sociedades que aí vêm, os mais jovens, aquelas formadas, nota-se que há valores que estão a ficar para trás, e isso é algo preocupante, pois eles são o futuro do nosso país. E neste momento nota-se nas nossas escolas que eles não têm muita noção do que é a necessidade de esforço, o trabalho, também respeito, e isso é algo preocupante. Como é que tu vês hoje em dia os alunos em relação a 20 anos atrás perante os professores? Relativamente a esse domínio, é uma diferença abismal. Neste momento, eu recordo nos nossos tempos de escola, nós tínhamos um respeito pelo professor, nós olhávamos para o professor como se fosse uma figura lá em cima, como se fosse nossos pais. Eu até penso que por vezes era uma figura excessiva, digamos assim. E passamos de um ponto em que havia um respeito máximo para, neste momento, é uma pessoa que não duvido que os profissionais de educação deem tudo que me davam há 20 anos atrás. No entanto, os jovens que estão perto de nós, à nossa volta, não olham para nós como se fôssemos uma pessoa extremamente importante na vida deles. Olham para nós como alguém que passa 5, 6 horas, 7, 8 com eles por dia, e é mais um. É mesmo assim. Não há grande respeito, não há grande educação, não há grande motivo de alegria neste momento. E como é que tu lidas com isso? Eu digo isto porque eu joguei futebol contigo enquanto novo, há mais de 20 anos atrás. Nós temos. E tu és uma pessoa, quer no passado, quer daí para a frente, que eu considero a meu ver que é uma pessoa muito disciplinada. Como é que tu lidas com isso? Sim, eu falo em termos gerais, a título individual. a título individual, eu sou uma pessoa igualmente rigorosa a dar aulas. Só que eu tento, tal como no futebol, enquanto treinador, eu tento estabelecer uma relação de amizade com eles, de carinho, porque os miúdos atualmente nota-se falta da ausência da figura paternal, maternal, muitos deles. Só veem os pais quase à noite e vão dormir. E eles veem o professor Pedro como uma pessoa amiga, mas também alguém que está ali para fazer cumprir as regras e o normal desenvolvimento das aulas. Mas corre bem. Como é que nascem essas tuas duas paixões? A primeira pelo ensino e a segunda por a seguir a carreira de treinador de futebol. Enquanto jogador, eu sempre gostei da área do desporto. Sempre fui um dos meus sonhos enverdar pela área da educação, a nível de desporto, sendo professor ou técnico de desporto, ou ramo de trabalho. Agora, como treinador, eu no decorrer da minha carreira enquanto jogador, tive o prazer e a sorte também de trabalhar com belíssimas pessoas, excelentes profissionais no futebol, que me foram transmitindo valores que me foram moldando como jogador. E eu comecei mais tarde, depois a maturar no meu interior,
o gosto também para vir a ser um treinador. Enquanto jogador gostava de ser líder, gostava de comunicar, gostava de estar presente no jogo, gostava que as pessoas confiassem em mim e penso que foram esses domínios, essa maneira de ser e essas pessoas com quem eu me relacionei que me vieram mais tarde influenciar também para ser treinador. Qual é a grande diferença que tu vês entre ter estado lá no jogador e hoje em dia como treinador? Ou seja, desde o lado de ser liderado ao lado de liderar? Relativamente a isso, enquanto éramos jogadores, não havia aquela carga, digamos assim, aquela responsabilidade do resultado também, de conseguir alcançar um objetivo. Havia um objetivo definido, mas nós, enquanto jogadores, há aquela alegria de participar no jogo, a alegria de jogar, fazer as coisas bem, há aquele sentimento positivo. Por vezes, essa carga, essa pressão de ganhar ou alcançar uma vitória, passávamos ao lado, porque estávamos dentro do jogo, imbuídos do jogo. Como treinador, eu penso que temos dois tipos de pressão, que é transmitir ao grupo aquilo que queremos, sem ser pressão excessiva, dar-lhes liberdade para eles criarem dentro do campo, para conseguirem ser disciplinados, conseguirem se superar, para conseguirem ultrapassar os seus medos, dar-lhes confiança plena. Depois há aquela pressão a nível institucional, quando há um projeto de alcançar um determinado objetivo que está todos os dias presente e que não nos faz abrandar. É aquela vontade de superar treino após treino, e eu nisso tenho tido a sorte, ao longo destes anos todos como treinador, posso dizer que todos os grupos de trabalho que eu tive o prazer de partilhar no campo ou balneário foram todos eles fantásticos, porque souberam beber um pouco da minha experiência, beber um pouco da experiência que me rodeia as pessoas nas quais eu confio e quiseram ser jogadores. Que todos os jovens que eu tive foi raro aquele que desistiu por falta de ambição. Todos eles nota-se que têm aquele sonho, que poucos chegam lá, de lutarem para ser jogadores profissionais. Normalmente as tuas equipas como é que são? As minhas equipas normalmente eu costumo dizer que são a imagem do treinador. Eu acredito bastante naquelas linhas de pensamento que ainda há um bocado falávamos. Eu gosto das equipas soltas, mas ao mesmo tempo ligadas. Aquele instinto, aquele clique para a sobrevivência, ninguém quer morrer. Eu gosto que as minhas equipas tenham isso e sejam capazes, nos momentos altos da época, os momentos decisivos, digam presente. Tenho uma atitude fortíssima. Nós tivemos 2-3 embates já este ano em que eles reagiram de uma forma espetacular perante adversidades, lesões em jogadores importantíssimos, e castigos e contra adversários de grande gabarito, digamos assim. No futebol de formação, o Clube Esportivo Feirense merece todos os adjetivos positivos, porque é uma belíssima equipa, e nós temos agora um confronto com eles em que foi um jogo de gigantes, e todos eles, posso dizer que se superaram, se surpreenderam pelo positivo, e do outro lado aconteceu a mesma coisa. Foi um jogo ao nível do melhor que eu já vi, e que a sorte soubemos, que a gente conseguiu ganhar, e são essas equipas que nós. Quando te falas que as equipas são à tua imagem, eu quando te conheci como jogador, tu eras um jogador muito aguerrido. Irreverente. E esse é o tipo de jogador que tu tens preferência para as tuas equipes? O tipo de jogador, no início das épocas, ou quando estamos no momento da planificação, da montagem dos plantéis, o perfil de jogador que eu normalmente traço, para mim tem que ser mentalmente forte, tem que ser dotado de inteligência tática, primeiro aspecto que eu procuro. Pode ser um jogador enorme, um jogador possante, tudo aquilo, mas se eu notar que ele a nível de jogo não vai de encontro às minhas ideias, revela um índice de inteligência baixo, ou um jogador que já tem dificuldades em assimilar as ideias do nosso modelo de jogo, já é um jogador que se calhar passa por uma segunda liga. Em termos de perfil, tem que ser, em termos motivacionais, intelectuais, evoluído, e depois sim tem os aspectos técnicos, táticos, força, determinação,
todos esses aspectos. Qual o momento mais alto que tu tiveste, quer seja numa passagem do clube em que tu tiveste ou uma passagem de aprendizagem, que te fez crescer e que tu hoje em dia desenvolves metodologias desse clube no teu trabalho? Eu penso que ao longo destes anos todos houve 3 períodos que para mim foram marcantes, que foi no início da minha carreira. Nós fomos formados na ADS, na Sejanense, e tu lembras daqueles valores que nos transmitiram lá. Nós somos uma geração que foi habituada a ganhar, campeão, e penso que isso cresceu com todos nós. E depois, enquanto treinador naquela casa, o meu primeiro ano como treinador, e eu tive a sorte também e a inteligência de me sagrar campeão ali, e penso que aquele momento foi o momento-chave em que me fez acreditar também, para além da qualidade que tinha à minha frente, a qualidade do trabalho que saía de mim e dos meus colegas era extremamente positiva e podia fazer a diferença. O segundo momento foi quando saltei para o Clube Desportivo Feirense, em que tive o prazer de trabalhar com o vice-marteleiro, o professor Vasco, que foram pessoas que, pela experiência que têm e pela bagagem que têm já futbolisticamente, me transmitiram um sem número de situações que me enriqueceram, tanto como homem e como treinador. Período marcante lá foi realmente sagrar-me campeão várias vezes no Futebol 7 e depois ter o sucesso que tivemos a nível de Futebol 11, mesmo a nível de escalão de júniores, a gente conseguiu subir à primeira divisão nacional, que ficou na história do clube na altura, que já andávamos para alcançar esse objetivo há algum tempo, e marcou. O terceiro momento marcante para mim, que me fez acreditar em definitivo, foi mesmo quando saí do Clube Desportivo Feirense, não por minha vontade, mas surge um momento que a gente tem que trabalhar atletas mais velhos para também continuarmos a evoluir. O Futebol Clube Cesarense deu a possibilidade de trabalhar os sub-19 e vir de uma realidade do Campeonato Nacional para a realidade da segunda distrital foi algo que abalou um pouco, digamos assim, não a minha confiança, mas um bocado a minha zona de conforto, digamos assim. E chegar cá e reunir um leque de jogadores de muita qualidade também e permitir ao clube e a mim mesmo sagrar-me logo campeão de júniores nessa mesma época, fez-me redobrar, digamos assim, a minha fé, a minha determinação em voltar a querer estar no patamar nacional com este clube e penso que é dentro desta realidade. Duas novas questões em relação ao futebol. Uma tem a ver, ao longo dos anos todos que tu viste como atleta de futebol, qual foi o jogador que mais te marcou pela positiva e qual o treinador que mais te marcou pela positiva? E quais as coisas que eles te transmitiram ou te ensinaram ao longo desses anos? Enquanto treinador é muito complicado estar a distinguir apenas um. Eu vou distinguir um do futebol de formação, respeitando todos aqueles que passaram por nós, mas penso que o professor José Fernandes foi uma referência para mim. Não só porque eu ainda era júnior no primeiro ano e ele acreditou e lançou-me lentamente nos júniores de segundo e terceiro ano, na altura, com Paladinhas, Quicas, jogadores que a gente admirava na altura, éramos muito mais novos, mas pela simplicidade, pela parte da comunicação que ele tinha, pela maneira de estar connosco, foi uma pessoa que a mim marcou. Depois no futebol sénior, eu tive três pessoas que me marcaram bastante, que foi o Mister Rui França. Ele era uma pessoa que vinha habituada à realidade dos Salgueiros na altura da Primeira Liga e ensinou-me a estar no jogo com toda a minha reverência, mas com alegria. Fui talvez dos primeiros treinadores que me fez sentir muito bem dentro do jogo e eu penso que naqueles 2-3 anos evoluí muito como jogador. O Mister Licínio Pereira, que eu estou sempre grato, lembro que eu era ainda segundo ano de série, era o miúdo, lançou-me num jogo da Taça de Portugal e a partir daí apostou sempre em mim. É
uma pessoa que eu levo bastante, extremamente irreverente também, e fica para sempre ligado a mim. E por último, o Mr. Chiquinho Carioca, que era um Mr. do Campeonato Brasileiro, na altura que veio, excelente jogador da Primeira Liga, excelente executante, mais uma vez veio reforçar as minhas ideias enquanto treinador, que adorava o processo defensivo, adorava a colocação da equipa de forma disciplinada. No momento que não tinha a bola, toda a gente tinha que trabalhar com um bloco, com uma verdadeira equipa, todos unidos, mas quando ganhávamos a bola, dava-nos uma liberdade espantosa dentro do campo, em que o 6 aparecia a ala e o 8 tinha que fazer 6, o ala interior, o 10 tocava com o 9. Era uma maneira de pensar no jogo, em que eu ia jogar na altura a lateral, talvez terá sido uma das minhas melhores épocas, fiz pai 9 golos. Ele realmente dava um conforto à equipa, tinha muita experiência e as próprias ideias dele, e eu dei conta ao grupo de trabalho. Houve algum jogador que tenha passado pela tua vida, seja ele de formação ou de séniores, que te tenha ensinado alguma coisa? Em termos de formação, eu trabalhei com um leque de jovens, que muitos deles este ano estão cá, durante 5, 6 anos, que ficam ligados na minha vida para sempre. Eu costumo dizer que são uma geração de campeões. Todos eles, desde Lameira, Vitinha, Jorge, Guga, Padinhas, o Leandro, o Nuno, o Batistuta. Eu peço desculpa se me esqueci de alguns, mas aquele grupo, sou-te sincero, fantástico mesmo. Foi uns miúdos que eu trabalhei desde os 8, 9 anos até à idade de futebol 12, todos os dias acho que éramos uma verdadeira família. Eles ficam para sempre na minha memória. Destes mais velhos, esta geração que agora subiu a sério, os meus sub-19 da época passada, todos eles tiveram um campeonato fantástico, todos eles ficaram também na minha retina. Em termos de futebol sénior, houve um jogador que me marcou, quer pela positiva, quer pela negativa em termos de vida, que foi o Luís Miguel, campeão do mundo, com o João Pinto, Capucho, e ele era o exemplo vivo de que um jogador, belíssimo jogador, eu quando jogava com ele, eu olhava para ele e nem precisava de dizer onde é que queria a bola, ele metia lá. Ele tinha um pensamento acima daqueles médios que habitualmente andavam no corredor central. Era um jogador fantástico e um exemplo de vida que, mesmo a vida correndo mal, uma grave lesão que o atirou para os campeonatos inferiores, um jogador que tinha sido campeão do mundo, primeiras ligas, e continuar com aquela alegria, para mim, foi um exemplo inesquecível. Qual é a grande diferença que tu vês entre treinar atletas com 18, 19 anos e miúdos? Em termos de trabalho, a exigência, eu acredito que um de 9 pode dar o mesmo que um de 19. Em termos de dificuldade, os de 9, digamos assim, em termos de psicologia, não estava rasa. Sem vícios e querem constantemente, todos os dias, sempre com a mesma vontade. Basta tu fazê-los acreditar. Os sub-19, toda a envolvência de vida que já têm, faculdades, namoradas, noite, todos nós passamos por isso. A nossa maneira de estar com eles, a nível de trabalho, tem que ser disciplinado mesmo, tem que ser exigente mesmo, mas temos também saber dar-nos a volta para eles chegarem lá. Porque eles próprios são seres pensantes, seres inteligentes, se já não vai tanto pela pressão, já vai mais pelo diálogo, já vai mais pela maneira de descer ao nível dele e fazê-lo pensar que se for para a noite, sábado vai ter o mesmo rendimento e que de sábado para domingo tem tempo na mesma. Perder uma noite não é nada, mas aquele jogo, naquele dia, àquela hora, nunca mais vai ter. É esse, em termos de pensamento, que vamos sempre ao encontro deles, pô-los a pensar. Qual é o teu treinador de referência a nível nacional ou internacional? Eu penso que Portugal tem dos melhores treinadores do mundo. Não é só o
o José Mourinho, acho que todos eles têm características muito próprias, o Marco Silva, o Rui Vitória, o José Pedreiro, o Jorge Jesus. Penso que todos eles trabalham as equipas de maneira genial. Vitor Pereira, que são pessoas que vão trilhando o seu espaço no futebol mundial, mas todos eles me perdoem, mas para mim o José Mourinho é uma pessoa que me marca pela positiva, porque eu revejo em alguns momentos dele, em termos de jogo, um ou outro aspecto, posso não concordar com algumas questões diferentes, no entanto é uma pessoa que me marcou pela positiva, porque me faz acreditar que tudo é possível. Qual foi o momento mais difícil que tu tiveste na tua vida que te fez crescer? O objetivo desta questão é superação e não o momento que tu estás agarrado a ele. Ou seja, talvez tenhas que ter dado ou a nível pessoal. Há momentos que possas ter dado um passo atrás para a seguir dar 2 ou 3 à frente. E o que é que tu tomaste consciência desse momento? Eu penso que na minha vida existiram 2 momentos que me marcaram. O primeiro diz respeito à família, o nascimento do meu primeiro filho. Acho que me fez tomar consciência da responsabilidade que é de ter uma criança e carregue a nós. Acho que esse momento fez-me crescer e penso que é uma alegria única olharmos para os nossos filhos e revermos eles mesmos e a responsabilidade de os ensinar os valores corretos da vida. Se eles vão seguir ou não, isso já é outra história, mas penso que foi esse momento que me fez crescer como homem. Difícil de crescimento, é isso? Difícil de crescimento. Em termos de dar um passo atrás, que me custou muito, penso que foi como treinador sair do clube de todos os clubes pelo qual eu passei, dei sempre tudo. No entanto, foram 8 anos maravilhosos, 8 anos inesquecíveis, em que, como disse há pouco, era a minha zona de conforto, que sempre tinha em casa, e sair do Feirense, campeonatos nacionais, uma realidade que eu conhecia a fundo, todos os cantos da casa, em que eu sentia plena confiança em tudo aquilo que fazia, partir para um projeto que eu agradeço desde já, mas na altura era um ponto de interrogação. Talvez não tivesse sido naquele momento como custou mais e que me demorou mais em termos de ponderação, fazer acreditar e em termos de superação exigia muito de mim. Qual foi a tomada de consciência nesse momento? Em termos de tomada de consciência, fez-me acreditar em tudo aquilo que ao longo da minha vida fui conquistando, com a ajuda de toda a gente, que é tudo é possível, o querer é poder, na vida não há impossíveis e tudo depende da maneira que nós nos dedicamos e que fazemos acreditar todas as pessoas que nos rodeiam em torno de um objetivo comum. Falas em vida e eu, para finalizar, vou colocar as 2 últimas questões. Uma tem a ver com o teu filho que falaste, que nasceu. O que é que ele significa para ti? Ou se te lembras do momento em que ele nasceu e que te colocaram nos braços, o que é que passou pela cabeça nesse momento? Eu costumo dizer, quando estamos em família ou entre amigos, quando estamos a falar do nascimento de filhos, recordar, eu penso que aquele momento foi como se fosse uma fotografia, uma tela que ficou gravada na minha mente para sempre. Foi das coisas mais lindas que eu vi. Apaixonei-me naquele mesmo momento e fazia tudo para ele. É um momento inesquecível. Parece que arranjar uma palavra para ele, qual seria? Algum dia te passou pela cabeça qual o sentido da vida? Sempre. Todos os dias. E qual é? Para mim, quem me conhece, por vezes, as pessoas que não me conhecem a fundo têm a ideia de Pedro muito rigoroso, disciplinado, cara fechada, completamente o contrário. Quando eu estou entre amigos e entre família, eu sou uma pessoa que também acordo sempre bem disposto. Gosto de ouvir música, gosto de praticar desporto, gosto de me rir e penso que o sentido da vida é esse mesmo. É nós, acima de tudo, sentir que
que as pessoas que nos rodeiam são felizes, nós conseguimos que eles sejam felizes e, acima de tudo, nós mesmos sentir essa mesma felicidade. Quais seriam as dicas que tu davas a quem está a pensar seguir neste momento a área que tu seguiste? Em termos de professor, investir todos os dias, acreditar que podem fazer a diferença enquanto professores, pois são exemplos para centenas de jovens que irão enfrentar a vida adulta e todos nós sabemos o quanto custa. Enquanto tamador, eu costumo dizer que todo esforço é compensado. Prefiro morrer de pé do que morrer de joelhos. Nós temos que fazer a diferença no pouco tempo que temos cá. Temos que fazer a diferença porque podemos ser mais um. E o que eu costumo transmitir às minhas equipas é, independentemente se no verão vamos para um ponto, para o Boa Vista, para o Benfica, para o Rio Ave, devemos deixar sempre essa marca em que as pessoas sintam o nosso espírito enquanto instituição e ficamos na história. É isso mesmo. Foram 1080 segundos com o Pedro Alves. Se quiserem colocar alguma questão ao Pedro, é muito simples. Basta enviar um e-mail para esc@1080segundos.com e irei direcionar esse e-mail ao Pedro e será ele próprio a responder às vossas questões. A ti, Pedro, só te quero agradecer por estes 1080 segundos. A vocês gostaria que comentassem, partilhassem e dessem feedback sobre este vídeo. Quando o estão a fazer, estão a dar sinais positivos aos canais de distribuição, sinais esses que os conteúdos que aqui se falam são interessantes, outras pessoas devem ter acesso aos mesmos. A melhor maneira de receber este vídeo na íntegra é ir a www.1080segundos.com. Quando lançarmos o vídeo, se subscrever o canal, automaticamente vai receber na sua caixa de correio este vídeo e os próximos. Obrigado, até o próximo 1080 segundos com o novo convidado.